Vou me apresentar antes. É que eu tô tentando. Meu nome é Thomas. Eu sou profeta. Pastor também, mas eu sou profeta por enquanto. Eu sou ali da cidade de Suzano, extremo de São Paulo. Tenho a minha esposa chamada Caroline, 2 filhos, o Mateus. Deus profetizando aí um Mateus. O Natan e o Miguel. Nós temos ali um centro de treinamento, que na verdade é uma pequena sala, onde tem mais 2 pessoas, 2 líderes que cooperam com a gente. E eu quero agradecer essa oportunidade que Deus está dando de nós ministrarmos hoje aqui na Palavra da Salvação. Agradeço a Deus pela vida do apóstolo, da apóstola e de toda a igreja. E desde sexta-feira eu estou aqui, foram dias maravilhosos. Foram dias onde Deus tem encaixado coisas que estavam desencaixadas na minha e na vida da Palavra da Salvação. E eu fico feliz porque se não é Jesus, a gente não pode fazer nada. Se é Jesus, a gente acaba desistindo, acaba, não querendo prosseguir. Eu estou aqui, eu não vou mentir para você, desde quando eu entrei por essa porta, a presença de Deus, ela tem sido notória. Mas o que está me conflitando bastante hoje é que tem gente aqui que não está conseguindo sentir isso. E eu não estou falando isso como um julgamento para você, não estou te apontando o dedo, pelo amor de Deus. Mas há um tempo novo de Deus que você precisa viver. Você precisa reconhecer quando Deus está no ambiente. Isso tem que ser uma necessidade na sua vida. Poxa, mas onde está isso na palavra? A Bíblia fala que quando Adão pecou, ele tinha acabado de pecar. A Bíblia fala que Adão pecou, ele se escondeu. A maldade estava sobre Adão. Adão estava corrompido, morto, caído. Mas a Bíblia fala que Adão, ouvindo os passos do Senhor, ele conhecia Deus pelos passos. E Deus falou: Adão, aonde você está? A pergunta é: nós conhecemos Deus pelos passos? Será que quando Deus chega você fala: nossa, Ele chegou? Ou será que Deus chegou e você está lavando louça, está preocupado em servir o povo? A Bíblia fala que Jesus foi à casa de Marta. Eu tinha todo um cronograma aqui. A Bíblia fala que Jesus estava na casa de Marta. Jesus foi na casa de Marta. Que privilégio. A Bíblia fala que Maria, a irmã, sentou-se aos pés de Jesus. E Marta tinha que também sugar, estava na casa. Se Jesus fosse na minha casa, meu querido, eu ia falar: você não vai embora de jeito nenhum. Eu ia trancar as portas e ia tentar fazer com que ele não ficasse lá para sempre. Mas a Marta não estava recebendo a palavra de Cristo. Ela estava tão distraída. Ela estava tão amargurada. Se você procurar ali na tradução, dá vários sentidos de sentimentos que ela estava tendo: amargurada, distraída, triste. E ela foi reclamar para Jesus, Jesus liberando vida naquele lugar. Jesus transformando pessoas que estavam aos seus pés ouvindo a palavra. E ela estava preocupada se ia ter café para todo mundo, um pãozinho. A minha irmã não faz nada, está aí sentada, eu aqui me matando para servir os outros. Aí Jesus chega: Marta, Marta, você está preocupada, distraída. Você não está entendendo que o pão da vida está aqui? O pão da vida está aqui, Marta. Você está preocupado com outro pão, com outra bebida. Quantas vezes a gente vem dessa forma? Jesus aqui, a mesa pronta, pão, vinho, tudo mais que a gente pode imaginar. Eu penso já nos frangos gigantes também. Eu amo frango. Só que de repente a gente está ali
no nosso mundo, não participa da mesa, algumas vezes morrendo de fome, definhando, sede, como se nós estivéssemos num deserto onde a gente não acha uma fonte de água. E Jesus sentado à mesa esperando a sua atitude, porque Ele já preparou tudo. Antigamente eu esperava a atitude de Deus, eu achava que de repente Deus ia dar um estralo e tudo ia acontecer. Mas eu percebi que já na verdade tinha acontecido. E eu que não estava usufruindo do que já aconteceu. E culto atrás de culto, ministração atrás de ministração. Não comendo e não bebendo, e morrendo. Me lembrei de algo. Estava numa oração. Só estava eu, não tinha ninguém. Eu dirigi uma oração pela manhã. Era uma oração aberta. A igreja ficava aberta, nós ficávamos orando. Eu era integral na obra. Eu lembro que eu estava orando. De repente uma mesa. Eu vi um anjo primeiro descendo e depois uma mesa se estendeu. Eu vi aquele anjo muito preocupado. Porque ele estava preparando uma mesa cheia de alimento. E eu vi aquela dedicação do anjo de preparar a mesa. E eu, Deus, me explica o que significa isso. Aí o Espírito Santo falou, só observa. E eu prestando atenção, eu falei, eu acho que Deus quer que eu trabalhe na obra dessa forma, com essa dedicação, eu tentando desvendar o mistério. De repente, quando eu olho na ponta da mesa, um homem vestido de branco com uma coroa gigante na cabeça. Foi um impacto, pum. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus. Eu já não conseguia olhar, eu já ficava assim, já veio alegria, mas medo ao mesmo tempo. Não sei se você já esteve na presença de Jesus, teve um relacionamento. Você sente vida, mas sente a morte ao mesmo tempo. Você sente alegria, mas sente medo. É um negócio muito intenso. E aquele momento, eu ali naquela presença maravilhosa, mas também aterrorizante. Eu falei, meu Deus, Ele está aqui. Aí Jesus, Ele fala assim para mim, a mesa está pronta. Mas eu não vou te chamar para sentar. Porque na verdade eu já chamei faz tempo. Você que ainda não sentou para comer. Eu lembro daquele momento, eu falei, a gente teve uns estudos, né? Eu já dei voz de comando, toma, se levanta, senta. Eu já tentei me mover para sentar na mesa. Eu já tentei fazer algo para eu mudar essa situação. A questão é, eu e você, algumas vezes, parece que nós nos acostumamos a passar fome, a passar sede. Por muitos anos, eu achava que se eu tivesse um cargo num ministério, Deus iria falar comigo. Eu aprendi que não é dessa forma. O cargo só é uma administração para Deus poder propagar a palavra. É algo administrativo. Mas eu quero hoje mostrar na palavra para você. Eu dei até um título. Eu não tenho costume, mas eu dei um título. Que diz assim, os anônimos que carregam a plenitude de Deus. Homens comuns. Que têm unções extraordinárias. Porque eu falo que a minha vida, por muitos anos, foi preocupado com um cargo. Eu achava que quando alguém colocasse a mão na minha cabeça e derramasse um óleo, aí ia manifestar dons, aí eu ia ter intimidade. Então, enquanto isso não acontecia, eu levava uma vida comum. Mas você já foi ungido quando você se entregou aos pés da cruz. Ali você foi ungido. Ali alguém derramou óleo sobre sua cabeça. Ali a morte foi embora e uma nova vida começou. Foi ali nesse lugar. Mas a gente espera etapas administrativas. Não precisa da etapa administrativa de uma igreja, um ministério. Isso vai ser complemento. Se Deus te colocar à frente de um trabalho, amém. Mas se Deus não te colocar, meu querido, vai, dê frutos, cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, liberte os cativos. Foi isso. Esse é o seu chamado. Não adianta fugir disso. Está na palavra. É
É que a gente acha que não, Jesus tem que subir no monte e revelar 12 apóstolos, né? A gente só fica esperando nessa expectativa de não, tem que ter um cargo. Não, não tem que ter um cargo, meu querido. O cargo pode ser uma consequência, mas se não tiver cargo no ministério, numa igreja, seja um cooperador de Deus. Uma nova criatura é uma pessoa que vive na terra naturalmente, porém o sobrenatural se move todos os dias nela. Não estou falando que você precisa todo dia ficar aqui no manto, rodando, pulando. Não estou dizendo isso, mas eu estou falando que a voz de Deus, ela não se cessa para aqueles que nasceram de novo. Uma das coisas que eu tenho um grande conflito na minha cidade é que eu luto contra a emoção. Chega pessoas muito emocionadas. Pessoas que querem ter experiência com Deus, mas elas não querem buscar o Deus da experiência. Eu fui forçado a ter experiência com Deus. Não foi algo que, de repente, não, eu fui forçado. Por que eu falo que eu fui forçado? Quando eu me converti, eu não tinha ninguém, minha família estava quebrada. Então, naturalmente, eu comecei a buscar, foi algo muito natural. Eu glorifico a Deus por isso, eu necessitava muito. Então eu me trancava no quarto e eu queria ouvir Ele. Eu falei, eu preciso do Senhor. Eu falei, eu não tenho nada. A minha vida inteira foi promiscuidade, droga, bebida. Então eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero mudar a minha história, eu quero virar alguém, eu quero ter uma família, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter um lar. Essa foi a minha primeira necessidade pessoal, humana. Só que quando eu entrei no quarto, Ele não falava nada disso. Ele me mostrava coisas maravilhosas do reino. E Ele falou, filho, você esqueceu, isso aí é consequência, é o que é acrescentado. Esse não é o foco. Isso aí você pode ficar em paz, meu filho. Família, casa, esposa, filhos. Isso eu vou fazer, isso é a coisa mais fácil. Meu nome está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Ele governa tudo, meu querido. Ele fala, mas eu quero que você entenda os meus interesses. Abra comigo, por gentileza, Atos 9. A gente vai ler do 10 ao 19. Eu vou lendo para adiantar, diz assim. Tá aqui já também. É que eu não sou acostumado. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, apronta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chamou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe é necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, declarando, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para tornar-lhes a ver, e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Rapidinho para você entender o contexto, acho que você já conhece bem essa história. Paulo, mestre da lei, fariseu, um homem bem influente, estudioso, promessa para ser
um dos homens mais influentes fariseus. Estudou com Gamaliel, que era um fariseu muito inteligente da época. Um grande homem. Protegia muito bem a lei. Quando viu que tinha algo novo sendo anunciado, estava trazendo bagunça sobre a cidade, Paulo se prontificou e falou: posso ter carta branca para fazer o que eu quiser com esse povo? Pode, vai lá, aprenda, faça o que você quiser. Paulo foi um dos que cooperaram para a morte de Estevão, o diácono, e Paulo estava perseguindo a igreja, tentando cessar a propagação do evangelho. Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Você sabe disso? Jesus apareceu para ele, ele viu uma grande luz, não conseguiu nem enxergar Cristo por causa da glória. Paulo caiu cego, foi levado, e Paulo já tinha declarado: é tu, Senhor. Ele já entendeu o mistério. Paulo ficou em jejum 3 dias até que Deus visitou Ananias. Você pode falar, você vai falar sobre Paulo, um grande homem. Sim, Paulo é um grande homem, mas hoje eu quero falar sobre Ananias. Por que eu quero falar sobre Ananias? Ele só aparece essa vez na Bíblia. Ele não é o apóstolo Ananias. Ele não é nem o diácono Ananias. A Bíblia fala que ele era o servo Ananias. E sabe qual que é o mais interessante que eu vejo na vida de Ananias? Um parênteses. Filipe estava pregando, se eu não me engano era Samaria. Muitos se converteram. O que Filipe fez? Manda descer 2 apóstolos, Pedro e João. Desceram, eles impunham as mãos nas pessoas, eram batizadas no Espírito Santo, aconteceu muitos milagres. Filipe chamou 2 apóstolos para dar continuidade, selar o trabalho que Deus estava usando ele como um missionário na região. Mas aqui não. Nós estamos falando de Paulo, um grande homem, que escreveu, Novo Testamento, 90%, vamos dizer aí brincando, foi ele que escreveu. Homem que tinha ensinos espetaculares, que até hoje influencia e transforma a minha e a sua vida sobre o reino de Deus. Só que assim, não desceu um apóstolo pleno da presença para transferir algo sobre Paulo. A Bíblia fala que era um servo que estava em Damasco, um homem anônimo, um homem desconhecido. Eu falo assim, não estava citado como um homem, um apóstolo, não tinha um nome em destaque da Bíblia. Simplesmente era um servo, porém um servo que era pleno do Espírito Santo. Quando nós falamos hoje sobre, impõe as mãos, receba um batismo e receba uma impartição, você percebe que algumas pessoas recebem, mas elas voltam para sua casa, algumas vezes mais ou menos. Nós estamos falando que quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, além de escamas, libertação acontecer na vida de Paulo, dos olhos, ele ficou cheio completamente do Espírito Santo. Ou seja, a unção que estava sobre Ananias, esse servo, esse homem que apareceu uma vez só na Bíblia, era algo radical. Ele não era um dos 12. Ele não tinha um nome influente sobre a sociedade e as nações. Ele era um servo de Deus. Todos nós somos servos. Todos nós temos que ter essa unção. Todos nós temos que ser plenos do Espírito. Todos nós temos que nos mover como Ananias se moveu. Olha que interessante. Ananias, eis-me aqui. Ananias, eis-me aqui. Não foi algo assim que Ananias, me ouve, cara. Ô Ananias, estou tentando falar com você, mas você está meio distraidão. Ô Ananias, eu preciso de você, mas Ananias, não, calma aí, eu estou ocupado. Tem algumas coisas aí, meus filhos precisam estudar, tenho que trabalhar bastante. Não era algo assim. Ele estava pronto para o que Deus chamar. Ele ainda dialogou com Deus, mas Deus, pelo amor de Deus, esse homem é um perseguidor. Deus, não, pode ficar em paz, homem. Eu vou te encorajar, fique em paz. O que está sobre você é você. Não é outro que vai impor as mãos, é você. É você que está com a unção para liberar sobre Paulo. Paulo depois testifica, ele fala assim, eu fui depois em Jerusalém, nem conheci os 12. Conheci Tiago, Pedro,
Depois voltei com Barnabé. Vim embora. Paulo não foi discipulado pelos 12. Paulo fala que ele foi discipulado pelo próprio Jesus Cristo através de revelação. Mas quem ativou isso em Paulo? Um homem comum. Um homem que amava Jesus. Um homem que não estava distraído. Um homem que talvez vivia uma vida normal, porém uma vida normal com uma influência sobrenatural. Ele estava preparado para quando Deus usasse ele. Meu querido, você não vai se preparar só se você foi enviado para algum lugar. Se alguém aqui fala, vem aqui hoje, Deus profeticamente vai jogar o óleo sobre sua cabeça. Você pode ter certeza que depois do óleo você vai voltar para sua casa, vai estar tudo normal. Se você não buscar, não vai acontecer nada. Com olho ou sem olho, com cargo ou sem cargo. O que eu quero explicar para você nessa manhã é que o que Deus quer fazer, e o que Deus precisa hoje, são de servos que estão prontos para falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não espere pelo homem. Não espere pelo homem. Somem com um homem que está recebendo de Deus. Por muitos anos eu ouço o Espírito Santo, um testemunho interior, algo que tem que ser comum em todos os cristãos. Todos os cristãos, todos aqueles que creem em Cristo, precisam ouvir a voz do Espírito internamente. Lá em João, se eu não me engano, no capítulo 8, fala que o Espírito testificará dentro de você. Ele será o seu guia. Se eu não me engano, não, acho que é o 7 ou 8 por aí. Ele é o seu guia. Ele é aquele que vai falar para você no seu ouvido, vai por ali, vai por aqui. Pegue comigo em Atos 8, voltando um pouquinho. Hoje nas igrejas, quando você vê o diácono, você olha para o diácono e fala, não, o diácono é um rapaz só que cuida da porta, limpa a igreja. No início, quando os apóstolos levantaram os diáconos, era para servir a mesa, sim, com certeza, fazer essa parte administrativa com o povo. Mas não tinha como, os caras foram possessos do Espírito Santo. Você vê Estevão, recebeu a unção, já estava andando, pregando. Aí você vê Felipe sendo arrebatado para lá e para cá. Mas eram homens comuns, todos eram trabalhadores normais, que receberam uma porção do Espírito. A maioria dos apóstolos, um cobrador de impostos, outro pescador, homens comuns, que receberam uma plenitude de Deus. E aí você vê aqui Filipe no capítulo 4, capítulo 8, verso 4, diz assim, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam muitos, e aos berros um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Um homem que foi delegado a cuidar de coisas administrativas estava pleno do Espírito Santo. Por quê? A cura só tem que acontecer no momento que o apóstolo ou o pastor da igreja for colocar a mão. Se pode ter um homem lá na frente que cuida da administração, vai passando, recebe já cura, entra curado, entra só para festejar. Vai entrando, vai, paralítico, já pode deixar a cadeira aqui, já pode ir andando. Por que não? Porque a gente limita a Deus, né? Ah não, isso é na época dos apóstolos, homens especiais. Não, homens comuns. Homens comuns. Meu sobrinho, quando ele se converteu, eu nunca me esqueço desse dia, foi maravilhoso. Meu sobrinho estava do meu lado. Pô, Thomas, gostei. Ô, Tiago, então você quer, né? Você crê em Cristo? Não, eu creio, quero sim. Tá bom, ele aceitou Jesus, em seguida impomos as mãos, ele foi batizado no Espírito Santo. Aí apareceu uma moça, ó, meu ombro está doendo.
Aí eu falei, põe a mão, o Tiago, ora e cura. Aí o Tiago olhou para mim, mas já pode? Eu falei, claro, o Espírito Santo já está aí fluindo, já era, está tudo pronto já para você. Aí ele, tá bom. Ele não sabia nem orar, ele falou assim, seja curado. Ele falou, nem em nome de Jesus, seja curado. Aí a moça, ui, passou a dor, foi curado. Simples. Claro, depois a gente vai aperfeiçoando, vai conhecendo mais sobre a Bíblia, vai tendo ensino mais profundos, Deus vai dando isso para nós. Mas a gente não pratica hoje nenhum simples, a gente se limita. Tem pessoas que chegam assim, ô pastor, você pode curar a minha diabetes? Eu falei, a sua diabetes? Você já tomou posse da diabetes? A minha diabetes? Não, irmão, não toma posse de nada dessas coisas ruins não, Jesus já levou tudo embora, começa a tomar posse da cura. Entenda que suas mãos têm a cura. Pôr as mãos sobre os enfermos serão curados. Homem simples, um diácono, Filipe, homem comum. Ali em Gênesis, quando você lê Gênesis 1, capítulo 26, fala que nós fomos criados à imagem de Deus. Eu não sei falar em grego, mas numa Bíblia que eu tenho em casa, a palavra é Selem. S-E-L-E-M. Palavra em hebraico, desculpa. Está escrito Selem. E a tradução é algo que retém ou abriga a luz de Deus. E depois, quando o versículo continua, e Deus fez a imagem do homem, tal, tem uma tradução ali também, dentro do texto, que fala que nós somos o desenho de Deus. Então nós somos criados à imagem, o desenho de Deus. E dentro desse desenho, imagine um pote, que é Deus, e você é essa cópia desse pote, a luz de Deus habita. É neste lugar de luz que está a plenitude de Deus, que é você. Deus depositou a plenitude aí. Paulo ele fala assim, nós somos vasos de barro com um tesouro dentro, Espírito Santo. Desde o plano original, você foi feito para abrigar a glória de Deus. Quer ver Isaías 43, verso 7, diz assim, ele está falando para Israel, né? Todo que é chamado pelo meu nome, que crê para minha própria glória e alegria, e aos que dei forma. Ele te criou, Ele te formou para manifestar a glória dEle. Isso é um tipo de identidade que você tem. Você tem que ter essa ciência que você, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, agora você é o recipiente restaurado que retém uma glória eterna, uma presença eterna. Só que daí Jesus, ele fala, eu sou a luz do mundo. Depois em Mateus ele fala também, vós sois a luz do mundo. Lembra, a luz está em você. Só que aí Jesus também repreende dizendo, se os olhos de vocês forem maus, grande trevas terá dentro de vós. Ou seja, eu e você, que temos responsabilidade sobre a manifestação dessa glória dentro de nós. Deus já colocou ela em você. Agora basta eu e você permitir que ela, além de transformar nós internamente, ela manifeste externamente. Não é algo que só vai ficar retido aí. Não é algo só para a sua vida pessoal. Deus te fez para manifestar para o próximo. E aí vem as mentiras, que você não tem capacidade, que precisa ter um cargo, que isso, que aquilo, e não é desta forma. Nós limitamos essa glória, essa poderosa unção que está sobre todos os filhos de Deus. Uma coisa que eu aprendi também com o Felipe, é que quando ele estava, eu falo Felipe o diácono, quando ele estava se movendo no Espírito, diversas manifestações aconteciam com ele. Estávamos discutindo isso ontem na mesa. Felipe estava
andando e de repente um anjo aparece para ele e fala, vai por esse caminho. A Bíblia fala que um anjo apareceu para Felipe. Ou seja, era comum a aparição de anjos para os filhos de Deus. Não era algo hoje que, né, a gente ouve alguém falar, eu vi um anjo. Aí você já pensa, esse cara acho que está meio doido, não acredito muito não. Mas na verdade, nós que vemos algumas vezes, tínhamos que achar que aqueles que não vê são doidos. Como você não vê, irmão? Tinha que ser algo normal no meio da igreja. Todos poderem ver a manifestação de Deus, todos começarem a ter pelo menos parcialmente uma visão, algumas vezes umas visitas. A Bíblia fala que quando Paulo estava preso, porque os judeus estavam causando uma emboscada para ele morrer, queriam matar Paulo, a Bíblia fala que o próprio Cristo veio sobre Paulo, Paulo viu Jesus, e ele consolava Paulo dizendo, eu estou contigo, continua. Não foi nenhum anjo, foi o próprio Jesus. A história, mitos, nos ensinam desde quando nós estamos na escola que Jesus é um rapaz, um cara que está muito longe. E na verdade ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Aí eu pergunto, por que você não está se relacionando com ele? Por que você não está tocando nele? O que está acontecendo? Será que é os nossos interesses que estão errados? Então a unção precisa quebrar isso. A unção precisa transformar isso. O medo precisa ir embora. A dúvida precisa ir embora. A insegurança precisa ir embora. Aí você está anos buscando, entre aspas, a Jesus, a Cristo, ao Espírito. E você percebe que você vive uma vida comum e travada, uma vida superficial. Você sabe disso. Você sabe, você fala, não, parece que eu tenho capacidade de ver algo melhor, mas está meio superficial, meio comum. Você sente, mas a mentira que impregnar em nossas mentes, na nossa alma, não permite com que o Espírito rompa a verdadeira vida em Cristo. Então nós estamos vivendo para Cristo superficialmente. Nós não temos conhecido Cristo de verdade. Cristo é um Cristo que se manifesta. Cristo não está longe, Ele está aqui agora. Está dentro de você, do seu ladinho, está te abraçando, te beijando. Está falando, esse é o caminho. E você pegando o outro, Ele dá um tapinha na sua cabeça. Vira para lá, homem. Vira para lá, mulher. Só que a gente está distraído. Nós estamos distraídos. Eu quero que nessa manhã você entenda que não é uma posição que vai te dar mais intimidade com Deus. É você se dispor a ter intimidade com Ele. É você se posicionar. Tem um verso bem interessante que eu gosto da Bíblia. E uma vez eu vi um quadro também, o pessoal pintou, aquele texto em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, e deixar eu entrar, eu sentarei e cearei com ele. E quando eu vi o quadro, eu percebi que do lado de fora não tinha maçaneta. A pessoa pintou a porta sem maçaneta. Jesus não vai entrar se você não abrir. Essa condição que ele colocou. E não adianta você falar, não, mas o meu Deus não é... Não, é a Bíblia. Ele fala, sai da boca do Criador. Se você não abrir, meu querido, não vai ter ceia. E você sabe que ceia é intimidade. Você não sai catando qualquer pessoa na rua e coloca num momento de ceia na sua mesa. Para ele querer cear com você, é que ele está dizendo, eu quero ter uma intimidade bem profunda. No judaísmo, você sabe, o judeu não coloca qualquer um na mesa. Precisa ter um negócio bem forte com o judeu. Precisa confiar em você para ele colocar você na mesa para comer com ele. Para colocar a mão no mesmo prato. Lembra, quando Jesus colocou a mão no mesmo prato que Judas, Jesus falou, é você que vai me trair. É intimidade. Sentar à mesa com Jesus para cear, é intimidade. Você não senta na mesa com Cristo se você não ouve a voz dele.
Porque se você não ouve, você não abre a porta. E não adianta você tentar mistificar que ele está lá. Não, ele só estará dentro da sua casa, na sua mesa, tendo intimidade com você, se você começar a ouvir a voz dele. É o que Ananias fez. Ananias, eis-me aqui. Ananias, eis-me aqui. E interessante é que a gente começa a dialogar com Deus. Deus faz isso. Ah, Senhor, mas será? Ele permite esse tipo de diálogo. É intimidade. Ele é o nosso amigo. Ele deixa você falar assim. Ele deixa você pôr as suas ideias diante dele. Independente se a resposta já é um não, ele deixa você colocar. Intimidade. Intimidade. E não é nada místico. Não está longe de você. Me lembrei de um texto. Paulo, quando foi pregar lá para aqueles lados de Atenas, pessoal filósofo, no discurso de Paulo ele fala algo bem interessante para eles. Ele fala assim: olha, na verdade ele não está longe de vocês. Talvez se vocês tatearem, vocês encontrem ele. Sabe o que Paulo estava querendo dizer isso? Ele não está longe, talvez se vocês tatearem. Ele está falando, vocês estão cegos, vocês não estão vendo ele. Mas se talvez vocês se levantarem e sair mexendo aí nos lugares, você vai pegar na mão dele e falar, achei. Se você hoje acha que você está nessa condição, você fala, nossa, mas é tão difícil, sabe, as coisas, sabe, a situação, está meio que, está tão difícil, eu estou, sabe, eu também não estou legal. Meu, sai tateando, levanta, toma uma posição, fala, eu quero te encontrar, Senhor. Enquanto eu não te encontrar, eu não paro, abre meus olhos, destampa os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Se você não tomar a força isso, a plenitude de Deus nunca vai vir sobre você. Você vai viver uma vida superficial. Você vai viver um evangelho superficial. Você sempre vai ter esse momento de oscilação, sabe? A empolgação. Aí você está lá, vamos ganhar o mundo. Cantando a música do Fernandinho, vamos ganhar o mundo. Aí você está lá cantando. Aí de repente você volta para sua casa e a ladeira abaixo. Você fala, meu Deus, mas por que esse desânimo? Porque quando você participa de uma conferência, ou você está na igreja com os irmãos, a palavra vem trazendo aquela fé, mas você, quando vai para sua casa, você quer manter a sua vida comum. E na sua casa, naturalmente, quando você entra, fecha a porta, Jesus vai entrar, opa, ele fechou, me deixou para fora. Sabe, não vou falar isso. Mas sabe quando aqueles irmãos batem na sua porta? Aí você olha pela janela, não são eles. E aí você fecha a porta e não atende. Sabe, você corre. Fala, não, abaixa aí na janela. São eles, já eles vão embora. Eles ficam ali umas meia hora e não vão embora, irmãos. É dessa forma, Jesus está na porta batendo assim, não, calma aí, casa não está arrumada. Não, fica em paz, Jesus entra e ele ajuda a arrumar. Mas aí você começa a se esconder e Jesus fica na porta. Interessante que ele não vai embora, isso que é legal de Deus. O amor dele é tão, sabe, extravagante, é um negócio tão poderoso. Ele pode ficar a sua vida inteira, todos os anos da sua vida. Por isso que alguns só abrem a porta no leito de morte. Vive uma vida superficial. E aí no leito de morte, ele ouve a voz de Jesus e ele fala, ele está lá fora, aí abre a porta. E aí Jesus fala, vem comigo, vamos embora. Aí Jesus leva para o reino eterno. E não é triste isso? Vai embora. Aí está você aqui forte, firme. Covid não alcançou sua casa, você alcançou, você já foi curado também. E você está aí, Deus mantendo a sua vida na sua porta. E Deus falando, eu tenho uma plenitude que é para todos os meus servos. E você ali, ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu aprendi uma coisa, quando as coisas de Deus começaram a se tornar um peso para mim,
eu percebi que eu estava fora do caminho. Senão a palavra de Jesus é uma mentira. Jesus fala: venham a mim vocês que estão cansados, e eu vos darei descanso para vossas almas. Se as coisas de Deus começou a retornar o peso do fardo que você carregava antes de Ele tirar, então eu e você retrocedeu. Jesus ainda continua dando alívio para as nossas almas. Jesus ainda continua dando alívio para a sua alma. Jesus ainda continua te encorajando. A questão é, nós temos aceitado essa unção vinda dele? Onze e 20. Fique de pé, por gentileza. O sobrenatural de Deus é uma consequência de quando Ele está na casa. Deus sempre habitou dentro de nós a partir do momento que nós somos reconciliados com Ele. Aí você pode pensar, mas Deus não habita em templo de homens. Nós estamos falando de manifestações. Aonde se reúne 2 ou mais, a manifestação da pessoa dele diferente no local. Porque aí Ele sempre está. Você aqui na igreja, você na sua casa, Ele está com você. Mas nós estamos falando da manifestação de Jesus de uma forma palpável. Você precisa permitir que Jesus se manifeste agora, neste momento, com a gente, juntos, dessa forma palpável. Porque se você não permitir, você não experimenta. Se você não experimenta, você duvida. E se você não duvida, você nunca vai abrir a porta. Não estou te forçando a acreditar em algo, pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu respeito você completamente. Mas o que eu estou dizendo é que se a gente romper nossas fés em unidade, acontecem coisas inexplicáveis. Que é o que Jesus diz: farão coisas maiores em meu nome. Quando nós concordamos, ativamos junto uma das chaves do reino de Deus, o reino de Deus se manifesta de formas inexplicáveis. Não pode ser só com um homem, 2 homens, 3 homens. Não pode ser só com 3, 4, 5 pessoas da igreja. Não pode, gente. É para todos. Todos tinham tudo em comum. A palavra fala ali em Atos, no início da igreja. Todos pensavam da mesma forma. Todos permitiam Jesus se manifestar. Eu quero desafiar você. Mas um desafiar amigável, é permitir que saia de você, é de dentro para fora. É você permitir com que as águas sejam agitadas de uma forma que elas comecem a ferver e borbulhar, aonde ela exploda a fonte de águas vivas de dentro de você. Não é só uma gotinha, sabe? É algo que vai inundar a sua vida, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, até a promessa que Deus diz, que a glória de Deus preencherá toda a terra. Vamos iniciar? Oh, Xerabadaiaçu.